Olha, é um dos nomes que se credenciam a partir de agora, principalmente, eu digo a partir de agora porque tomou uma notoriedade muito forte. Lembrando que o Grupo Meu Norte, ele tem uma parceria de 30 anos com o Instituto Amostragem. Uma parceria realizadora e verdadeira. E vou dizer, o Grupo Meu Norte ele tem a característica de acreditar na ciência. E pesquisa é ciência. É ciência. Né? E a gente vai entender esses números, ele praticamente cravou os números, a gente vai entender sobre isso. Vamos lá, continuar agora com os estaduais? Então, um abraço aqui à Viviane, que está nos assistindo aí, um abraço a toda a equipe dela, que foi gigante, né? Gigante. Mandar, né? inclusive, um abraço para Margarete Coelho, que agora Outra perdeu gigante. a eleição, mas eu vou dizer, sempre foi um quadro muito representativo Muito. na bancada. Deixa eu dar bom dia ao Francis aqui, que está com a gente. Bom dia, Francis. Seja bem-vindo também, obrigado pela participação. Bom dia, Yeldson. Ontem o trabalho foi muito mais gratificante. Eu fiquei aqui na redação até 1 da manhã esperando os resultados, mas já estamos aqui. Francis que morou aqui ontem, né? Tava acampado, né? Já a gente fala dos números da pesquisa, a gente vai trazer esses detalhes aqui, mas vamos para a estadual agora, as grandes surpresas e as grandes decepções, né? Vamos falar de deputados estaduais. Jorgiane teve votação de deputado federal mais uma vez, absurdo. Jorgiane que teve votação de deputado federal Absurdo. e que ainda deixou, ainda tem uma irmã. Aliás, vou falar um negócio aqui, viu? Francis Rani e Kilson Jones. Seguinte, tenho certeza absoluta que Simone será deputada. Não tem nenhuma dúvida, gente. Ela será deputada Quer na dizer, o Assembleia. deputado Eu não tenho nem dúvida sobre Júlio isso. César se elegeu Jorgiane, e ainda tem uma deputada quase feita ali. E o pior, tem uma senadora quase que garantida. Porque provavelmente, caso Lula seja eleito, o Wellington Dias deve participar do governo, vai participar do E governo. mesmo que não seja, pode ser chamado para ser secretário de governo, ou pode ser secretário Aqui de educação. também, né? Aqui, e aí? Verdade. Bom, vamos lá, deputado estadual, coloca na tela, por gentileza. Coloca aí, olha. Georgiano Neto, Severo Eulálio, Flávio Júnior, que não decepcionou também. Não, os Flávio ninguém entra mais e aposta contra ele. Doutor Tales, doutor Pablo Santos, Ana Paula, que votação, hein? Expressiva, até porque houve mudanças, inclusive. Que votação, A votação da Ana Paula foi uma das mais surpreendentes. Eu queria números, viu, Letícia? 50 mil votos, Ana Paula. Por causa do 50 Zé mil votos. Santana, né? É Santana, deputado Santana, né? 50 mil votos. Aí tem Wilson Brandão, Janaína Marques. Outra que também não deixou de ver. Ô Letícia, dá para trazer os números, meu bem? Lima, do PT. Jeová Alencar, do Republicanos, vamos lá. Eu preciso dos números na tela, meu bem. Mas vai botando logo aí. Porque a gente vai falando, fica melhor, né? Fica melhor falar aqui. Eu estou tentando contato com alguns deputados eleitos para participar via vídeo aqui com a gente, né? Para participar via vídeo aqui. Lima, vamos lá. Georgiano, teve quantos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Georgiano teve 109 mil. Severo Eulálio, 59. Vai subindo. Pode subir. Pode subir. Severo Eulálio, que é cotado para ser o presidente da Assembleia, gente. né? Vocês aí me ajudem também. 57 mil, doutor Tales. Doutor Pablo Santos, 55. Doutor Tales, uma surpresa, né? Doutor Tales, mandar um abraço pro Tiago aqui da coordenação de municípios. Eu digo a quantidade de votação. Muito trabalhou para ele, viu? Doutor Tales é prefeito de Cocal, né? Doutor Pablo Santos, Flávio Júnior. Teve 55 mil, Ana Paula 50 mil, Wilson Brandão 50 mil. Wilson Brandão é outro, viu, Elton? Toda eleição ele caladinho, né? Fica na Mas dele. na hora que abre... Janaína Marques 49 mil, Lima 46 mil. Rapaz, esperavam 40 mil votos do Felipe, ele passou para 44, né? Falava em 40 mil. Jeová Alencar falava-se 60 mil, teve 44. João Budu, rapaz, o Budu! Você é meu, João Mar! Gigante! 43 mil votos. Gustavo Neiva, 42. Firmino Paulo, hein? Firmino Paulo, que se marcou, principalmente, mandou um abraço pro Nestor Moreira. Porque muita gente falava que o Firmino era do Firmino, não. Tinha apoio de vários prefeitos do interior, nunca mais dependeu de ninguém, meu amigo. Ô, Pangaré, traz essa TV aqui que eu tô cego, bota aqui pra perto de mim. A Gracinha. Gracinha, quase 40 mil votos, 39. Concentrado praticamente no litoral. Muito voto. Doutor Hélio, 38. Tinha muitas prefeituras por todo o estado. Sim, mas o Hélio, o que aconteceu? Ele não teve tanto voto, mas ele pulverizou. Mas em Parnaíba, ele não teve a votação que esperava. Não teve a votação esperada, Yeltsin, mas pulverizou, Yeltsin. Se no final, o mandato tá aí na mão. Fábio Xavier reeleito. Alô, Fabinho, rapaz. Rapaz. Dona Concita, aquele. Marden Menezes também reeleito. Muito Henrique Pires. Aliás, eu quero dizer aqui que o deputado Henrique Pires foi um dos melhores deputados estaduais
dessa gestão e que passada. muita gente apostou contra, mas perdeu feio. Deputado Henrique Pires, um dos melhores deputados do estado do Piauí, um cara municipalista, entende muito de números, né? Bárbara do Firmino. O Fábio Novo, saltou o Fábio aí. É porque passou no vídeo. Fábio Novo, Fábio Novo que se destacou. Já foi. Volta bem pro Fábio Novo. Fábio Novo teve 35 mil votos. E que se destacou, meu amigo, principalmente pela mudança que ele fez na Secretaria Estadual de Cultura. O Coronel Carlos Augusto esperava 50 mil votos dele, teve 35. Mas aumentou a votação dele, né? Mas esperava 50 mil votos dele. Mas bancava 50 mil votos, né, Kilson? Nos bastidores ele era o que mais falava que ia ter entre 50 e 55, né, Kilson? Nerinho que... Cadê o Kilson? Não tá aí, não? Oi, Tá sim, ligou tá bom. agora? Liga. Exatamente, ele aumentou a votação, Coronel Carlos Augusto aumentou a votação e teve aí, cravou mais de 35 mil votos. Hoje é um programa Mais de especial, 40 tá, mil. gente? Só explicando, a gente tá acompanhando, fazendo um negócio diferente para quem tá em casa. Nerinho, reeleito, 33.695. E aí, a grande surpresa dessa eleição, para alguns é surpresa, para mim não, pelo trabalho que tem, pelo tamanho que sai dessa eleição, que é o doutor Vinícius. É o cara, a gente brinca, né? É bom falar um pouco dele aí, inclusive explicar qual o trabalho que ele já fazia no atendimento de saúde, principalmente no atendimento da criança e do adolescente. E vou dizer que eu vou cravar um negócio aqui, Rani Francis, que eu escutei de ontem para hoje. Discutei de ontem para hoje. Cota que é o nome do PT para a Prefeitura de Teresina. No PT, internamente, já se fala dele concorrer, ser o opositor ao doutor Pessoa, o doutor Vinícius, viu? Rani, Francis e Kilson, né? Já se fala isso nos bastidores, mas está muito distante ainda. Estou só pontuando aqui para o telespectador entender de como o doutor Vinícius sai dessa eleição, né? De como ele sai dessa eleição. A gente vai conversar já com o doutor também aqui para ele falar sobre esses números e essas mudanças. Você acredita nisso, Rani? É um nome leve? Até porque, como ele teve um trabalho muito forte em Teresina, né, no hospital infantil, então realmente o capital político dele está na capital, né? Então deve ser, e é um nome novo, que as pessoas ainda vão ter essa experiência política agora, vão poder avaliar como ele atua nesse cargo político. Então pode ser que, se ele desenvolver um bom trabalho nesses próximos 2 anos, de fato seja o nome escolhido pelo PT para disputar, apesar de que na eleição municipal é diferente dessa eleição que a gente está vendo agora. Eu vou conversar até com o doutor Jefferson já para ele me explicar um pouco sobre a diferença, né, nessa eleição, o que foi preponderante, é o novo, a qualitativa em especial, para a gente entender, já a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, continua com os nomes aí, por gentileza. Olha lá, doutor Felipe Sampaio, João Madison, Gustavo Neiva, Gracinha Monsanto, Arélio, tem Aldo Gil, eleito, né? Rubens Vieira, rapaz, mais um representante das planícies litorâneas. Região do Cocal, né? Candidato aqui do nosso querido Tiago. É verdade. Doutor Gil Carlos, que é lá de São João do Piauí. Doutor Gil Carlos. Evaldo Gomes, 20.900. Renovou o mandato, importante é isso, né? Pastor, aí vem as suplências. Vamos lá, agora vamos falar de suplência, né? Aí a parte que dói, Rani. É a parte que dói. Ó, suplentes. Quem imaginava que o pastor Gesivaldo ia perder a eleição, hein? Mas aí também está praticamente garantido, né? Peraí. Que eu sou de uma mãozinha pra frente. Ei! Peraí, mandato é mandato. Mandato é mandato, principalmente com o gabinete. Tá falando daquela, você conhece a teoria de Xavier Neto, né? Xavier Neto foi que ficou de suplência, aí, quando ele ganhou a outra eleição seguinte, eu digo, deputado, e agora? Ele disse, agora eu não sou mais deputado Labigol, não. Agora o governo tem que vir me pedir. O que é o deputado Labigol? Aquele que faz só assim, né? Com a cabeça, porque suplente só pode passar a cabeça pra frente. Não pode ser pro lado, não. A Simone é praticamente deputada, né? Assim, ela é suplente, mas é deputada. É o que eu tô dizendo aí. Esses primeiros vão ser chamados. Teve um bocado de voto. Teve muito voto, né? Eu pensei que a situação dele seria pior. Pode subir, aí tem Varton Oliveira Neto, Elisângela Moura, Hélio Rodrigues, doutor Marcos Vinícius, e a Tereza Brito, 17, esperava mais da Tereza Brito, viu? E ela fez um bom... Oliveira Neto e Tereza Brito, né, que ficaram de fora da Assembleia. E fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. E tem uma votação muito, muito consistente, principalmente junto à atuação das comunidades. Eu vou começar perguntando... Olha aí, Elton. Oi. Quando você falava agora há pouco que a Rani também falava a respeito do doutor Vinícius, que credencia ele
a ser aí já sendo cogitado, não só para a pasta da saúde, também para uma possível candidatura à Prefeitura de Teresina, sendo opositor de Doutor Pessoa. Realmente é essa votação expressiva, é essa votação pelo interior e também, principalmente, pela capital do Piauí. Né? Já a gente conversa, inclusive o doutor Vinícius está aqui, já está na TV, daqui a pouco a gente bate o papo. Doutor Jefferson, deixa eu conversar com você, até para apresentar para o piauiense que está nos assistindo agora. No sábado, me dá a pesquisa aí, por gentileza. Me dá a pesquisa aí, por gentileza. Só para a gente entender, eu queria entender alguns pontos importantes sobre isso, né? Lembrando que essa pesquisa foi realizada, foi publicada no sábado no Neo Norte. Isso. Foi de 25 a 29 de setembro. 25 a 29. Doutor Qual Jefferson. foi o universo aí? O universo de quanto? Foi 2.000. Eu queria que primeiro você falasse. É uma amostragem melhor. Eu queria que você falasse do seu trabalho até ali chegando no início com a do Covid, Pois é. Como é que foi feito esse trabalho sobre o seu instituto? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, bom dia a todos. Primeiro agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui um pouquinho de matemática, de estatística, né? Eu passo longe de ser um político. Na verdade, às vezes eu tenho até inveja de ouvir as pessoas falando sobre política, porque muitas das vezes eu me perco nos nomes, nos números, nos partidos, nas siglas. E isso, de certa forma, foi até bom para a pesquisa, porque isso não influencia a gente, de certa forma, né? Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, de matemática, e a gente sempre se incomoda muito com alguns resultados, com algumas coisas que são ditas com relação à estatística. Sempre me deixou muito amargurado ver alguns institutos de pesquisa. Nós temos bons institutos de pesquisa, tanto no Piauí como no Brasil. Porém, isso ficou sendo trabalhado de uma maneira muito difícil, muito complicada, Parece que para um matemático dói, sabe? Pois parece que ser dono de um instituto e colocar a cara à frente, né, ficou difícil. Exatamente, ficou muito complicado. Você vê que você tem como marca o Batista Teles, da amostragem, você agora, fantástico. Mas assim, você não vê outro colocar a cara... Não, e outra coisa, o que você vê uma das coisas que mais eu tenho tristeza em ver é o ajuste de pesquisa. O ajuste de pesquisa, ele é uma vergonha. Isso dói. Não só para os estatísticos, não só para o matemático. Mas para o matemático. Ele é uma vergonha, inclusive, para o processo democrático, porque ele mostra que tem gente que ainda frauda o processo, né, doutor? Exatamente. Não, a gente vê muito disso. Muitas das vezes você está fazendo a pesquisa, quando você começa a olhar os números, porque a gente tem que acompanhar, né, dia a dia, como é que está acontecendo, se as entrevistas são feitas da maneira correta, se realmente o espaço amostral está bem definido, se aquilo está sendo seguido. Então, no momento em que você vê o resultado de uma pesquisa, mas sente que aquilo é diferente, você vê que muita gente, quando olha para isso, resolve mexer na pesquisa. Isso não pode acontecer. E o pior que acontece. E o pior que acontece. Então, você tem que ter meios, tem que ter ferramentas, e a matemática e a estatística têm esses meios, para você incluir essa subjetividade também na pesquisa. Porque se você for ver, a última pesquisa foi de quando a quando? Foi de 25 a 29. Nós tivemos ainda 30, e o primeiro, e o dia da eleição, que também dias. É de campanha. Então, certamente, os números eles podem ser Pois esses alterados. Números, você praticamente cravou a eleição, né? Praticamente cravou, dentro da margem de erro, praticamente. Você precisa de algumas ferramentas, e a matemática ela tem isso, que é a dos fenômenos incertos. Inclusive, foi objeto da minha tese de doutorado. Acredito eu que o sucesso veio disso. Seus números cravados, vamos lá, coloca na tela, por gentileza. Você pode falando, inclusive, sobre os números, né? Então, essa é a questão. Nós tínhamos uma diferença de 8% nos votos que a gente diz não válidos, aqueles brutos que a gente coleta, né? E o sentimento, trabalhando desde o início de setembro, é que o Rafael, por exemplo, tinha um crescimento absurdo, né? E esse crescimento, quando você crava no dia 29, você diz, olha, pode ser muito mais do que esse daqui. Então, para isso existiu a ferramenta com apoio. Porque quer queira, quer não, quando você põe com apoio, você tem uma maneira de medir um sentimento que seria assim o limite de onde ele poderia chegar. O Lula, no caso, esse com o apoio Lula, do Lula. O Lula, principalmente no Piauí, né? Foi a maior proporção do Brasil. Foi a maior proporção, né? Pela segunda vez, na eleição passada, o Haddad também teve a maior proporção, né, do PT foi aqui. Então, essa era uma maneira, era uma das ferramentas que nós tínhamos para poder medir essa diferença. Bom, agora muita gente questionando sobre o episódio do Senado, né? Esperava que o ex-governador Wellington Dias tivesse 1.200.000 votos acima, as pesquisas inclusive mostravam isso. Para um matemático explicar o que aconteceu.
Olha, é o que eu estou lhe falando. Às vezes a gente vê a pesquisa e diz assim, olha, vai ser diferente disso daqui. Eu comentei para alguns amigos, né? Inclusive o doutor Vinícius é um grande amigo. Eu comentei com alguns, inclusive ele, olha, eu acho que essa votação do Joel vai ser um pouco mais. Para uma matemática, pouca gente acreditava. Internamente eu falava, olha, eu acho que nós vamos ter uma surpresa, não de perder a eleição, mas uma surpresa muito grande com a votação do Joel. Mas em termos matemáticos e políticos, nós não tínhamos como mexer nessa pesquisa. E tem um detalhe, ó, a gente tem que falar de quatro gestões, existe o desgaste natural. O Wellington praticamente não fez campanha. Não. Né? Ele cuidou muito mais da campanha do Rafael e do Lula. É bom deixar aí ponto. Até porque sem essas eleições fica meio difícil o papel dele solteiro no Senado, entre aspas. Então, assim, mas assim mesmo mostra muita força. Não, muito depois de 4 mandatos. Quer dizer, ele tem muito mais do que isso. É uma coroação, na verdade. É uma coroação. É uma coroação. Foi vitorioso, sim. Na verdade, é bom que se diga, a população sempre reconhece no Senado uma forma de bônus para aquele governante que teve um bom desempenho no Executivo, como se fosse uma espécie de aposentadoria de luxo. Não que eu estou dizendo que não vai operar, mas uma forma de colocar na casa alta aqueles que já têm experiência. Nunca se elege eu queria falar, neófito, eu queria escutar do Dr. Jefferson e também dos nossos parceiros aqui, o Kilson, também a Rani e o Francis que estão com a gente. 37 anos, um gênio na matemática, uma cabeça política diferente de Wellington Dias, é uma outra pegada. Técnico. Totalmente. Outro perfil de atuação. O mérito, né, eu estava dizendo agora antes de começar o programa pro João, é que é uma eleição do Rafael. Ele buscou essa eleição, ele foi atrás e o mérito é quase que, vamos ser bem honestos, teve o Lula, teve o Edson. É um mérito muito dele. E outra coisa, ele andou muito. Não adianta também você querer ser colocado como um ovacionado se você não participa do cotidiano. O Rafael foi muito no cotidiano e quando ele não estava lá o Nazareno no Promorá. Estava a mãe dele na Zona Leste. Ô, doutor Jefferson, as qualitativas mostravam isso? Esse perfil? Nós fizemos muitas qualitativas aqui em Teresina, Parnaíba também, Floriano, Picos. E a gente via isso, né? As pessoas em geral, quando nós tínhamos as primeiras pesquisas, que os números se apresentavam, a gente percebia que o grande problema do Rafael é que as pessoas não conheciam o Rafael. Né? Ele chegou a ter um grau de desconhecimento de 40%. É muita coisa. É muita coisa. Que ao mesmo né? tempo evita a rejeição também, né? Evita a rejeição e quando as pessoas chegavam a conhecer ele, o via como um técnico. E é um outro, o Rani e Francis é um outro perfil, né? É um perfil diferente de Wellington Dias, 37 anos, cara completamente técnico, que não chega à toa no governo, chega conhecendo muito profundamente a máquina articulado pública. nacionalmente, porque presidiu o Fórum de Secretário. Conhece tudo. Secretário de Fazenda 7 anos. Né? Ô, Rani, qual é a sua aposta, Francis, também? Qual a aposta de vocês para o governo do Rafael? Olha, eu acho, Yelton, que ele vai inovar sim. Inclusive, ele já começou fazendo promessas, né, que acredito que devem ser cumpridas até para garantir a aprovação desse eleitor que depositou o voto nele, como, por exemplo, reforçar a questão da segurança pública, né, no combate das facções criminosas. A Rani falou uma verdade, a Rani falou uma grande verdade, ele pontuou muito sobre a segurança. Então, é uma pasta, até porque é uma demanda muito constante de qualquer uma pasta absolutamente que eu acho que ele vai fazer uma revolução em segurança pública. As qualitativas mesmo apontavam sempre que a maior preocupação das pessoas que eles queriam para resolver de problema era a segurança. Isso pode ter revelado na eleição do Abril, da votação? Certamente. Certamente. Né? Ô Francis, qual a aposta, Francis? E Eldson, eu creio que vai ser um governo mais pautado na técnica mesmo. O Rafael Fonteles, ele chegou a sinalizar isso, que quer um secretariado com um perfil mais técnico, pode até indicar políticos, mas ele vai priorizar isso. Então, acredito que por ele ser um jovem, ter pautado também esse discurso durante a campanha, fez grande diferença. E também é importante ressaltar, Yeltsin, que, de certo modo, o Rafael Fonteles ele se desvinculou daquela imagem sisuda que ele tinha anteriormente. Tá mais leve, né? Sempre quando você está numa pasta como as finanças, é complicado você ter uma abertura tão grande, né? Porque você trabalha com isso também, né? E a gente vê também uma votação bastante expressiva na região de Picos, haja vista, João, Rani e a todos, que Picos realmente, a região de Picos
fizeram 4 deputados estaduais. Hein? É verdade. Isso mostra, verdade pura. Professor, para a gente fechar aqui, falando nacional, né? E a gente tem que dar esse crédito, a maioria das pesquisas sérias nacionais acertaram, né? Dentro da margem de erro, eles acertaram. Aí a gente tem Tebet e Ciro. Provavelmente migrem, né, para Lula, né? Eles devem apoiar. Ontem a Tebet falou sobre isso. Já disse. O Ciro já deu não, até amanhã, vou conversar com meus correligionários, mas queira ou não, deve migrar. Eu pergunto ao senhor, eleição dia 30, nessa projeção de evolução, como é que você enxerga o cenário? Olha, não tem como não dizer que o Lula é o grande favorito. Não tem, apesar de que a votação do Bolsonaro, ela era esperada em termos de crescimento, pelo fato dele ser presidente, mas não deixa de ser uma surpresa, né? Ele teve bastante voto. Agora, vendo a votação da Simone, vendo a votação do Ciro, em cima da diferença que ficou muito pouca para chegar em 50% do Lula, o Lula é o grande favorito para ganhar. É porque é difícil, assim, vamos ser honestos, ele tem 48%. Desses 48%, é difícil algum desses votos migrarem para o Bolsonaro. Nenhum, né? Praticamente nenhum. O grande alvo, Eldson, vai ser a questão desses votos que foram depositados na terceira via. É o que pode fazer a diferença. Dificilmente quem votou em Lula vai votar em Bolsonaro, quem votou em Bolsonaro vai votar em Lula. Agora, é verdade. Eu chamo a atenção só para 2 pontos. Eu chamo a atenção para a quantidade de governadores que eles já elegeram e deputados federais. Gente, o PL elegeu 101 deputados federais. Muito. 13 senadores, né? Parte com uma bancada de 13, né? Ex-ministros bolsonaristas que foram eleitos para o Senado. Não é pouca coisa, Tarcísio Freitas, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, saiu à frente de Haddad, nas pesquisas estava despontando. Lá é muito complicado o cenário. Vamos ouvir. Fala, Rani. Então, eu acredito que por todo esse cenário das eleições gerais no país, Bolsonaro sai fortificado desse primeiro turno. E ele tem a máquina nas mãos. Então, são pontos que favorecem. Por isso que Lula disse que já vai começar hoje todas as articulações com esses partidos, né, que estavam nessa tentativa de terceira via, para que possa agregar mais e mais. Norte e Nordeste com Lula absolutamente, né? E agora acredito eu que ele vai focar literalmente trabalhar o Sudeste. Sul e Sudeste, né? E o PMDB, outra preocupação também do Bolsonaro, aliás, preocupação para o Lula, né? Porque em Minas Gerais, que tem essa tradição histórica, quem vence em Minas, vence no Brasil, o Lula saiu à frente. Mas Zema foi eleito com uma grande diferença de votos e Zema se comprometeu em dar palanque para Bolsonaro. Além disso, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro também é um aliado de Bolsonaro e foi o campeão. Agora zera tudo e começa uma nova eleição. Nova eleição, né? Nova eleição. Professor, quero dizer do prazer e da satisfação de termos uma mente como a sua e cada vez mais lutando, né, pela democracia, mostrando os verdadeiros números. Volto a dizer, a gente tem uma parceria muito grande. Quanto é que é a próxima pesquisa, né? Tem que perguntar, vou perguntar, calma. Há 30 anos aqui com o Instituto Amostragem, em breve eu acredito que estaremos juntos também. Queria que você falasse o nome do Instituto, né, e falasse o quanto é importante a seriedade no trabalho como esse. O nome do Instituto é IPPI, Instituto de Pesquisa do Piauí. Eu acho que esse foi o nome que melhor simboliza, né, do Piauí. O Instituto Amostragem, eu tenho muita amizade e respeito pelo Teles, é um profissional indo e voltando, como a gente diz, um estatístico, professor da universidade também, né, foi estatístico da universidade. E ele acertou também a pesquisa. Cravou, né? Cravou também a pesquisa. O Datamax também, diga-se de passagem, também foi o instituto que acertou. E o IPPI é mais um instituto que mais uma ferramenta, mais uma ferramenta para poder ajudar as pessoas a entender como é que é o comportamento, tanto de opinião pública. Agora eu queria saber cadê o dono de Instituto de Pesquisa que cravava o Silvio aí com 14, 13 pontos na frente. Na verdade, esse era o grande incômodo meu, sabe? Porque a gente não conseguia ver. Cadê, Francis, esse instituto? Esse pessoal aí não trabalhou com pesquisa, não, trabalhou com o departamento de finanças. O resultado do Rafael nas eleições de fato era o resultado que as pesquisas davam por si. Eu ia passando aqui. Como é, Rani? O resultado que o Rafael teve nas eleições era o resultado que esses outros institutos davam
davam para o Silvio. É verdade, é só inventar. É o contrário. É verdade. A maioria desses foi por causa disso que a IPPI foi criada, porque eu não conseguia ver essa diferença que eles estavam apontando. Francis, é o contrário mesmo, viu, Francis? Isso, e a maioria dos institutos que colocavam o Silvio na frente, eles eram institutos nacionais, não eram institutos locais aqui do Piauí. E a base tinham dois aqui. A base principalmente dois. O IPEC diminuiu um pouco. Ó, o opinar e o credibilidade. Exato. Um saiu sem opinião e o outro sem credibilidade. Como é? Um saiu sem opinião e o outro sem credibilidade. Bom, agradecer ao doutor Gerson, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Depois do intervalo tem doutor Vinícius, a grande surpresa nessa eleição para deputado estadual. Tá, depois do intervalo a gente volta, não sai daí.